Evangelho de Marcos, 5º capítulo, versos 21 a 34, dizem assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês, a multidão está aglomerada ao teu redor. Como perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, e você diz? Amém. Todos nós, e eu acredito que não há exceção aqui, já vivemos experiências em que, de um lado, fizemos esforços para que uma área, ou quem sabe toda a nossa vida melhorasse, enquanto de outro lado as coisas pioravam. Entendeu o raciocínio? Todos nós já vivemos isso. Tentamos, de um lado, melhorar as coisas, e de outro as vimos piorarem. Vale para casamento. Atendi uma vez uma jovem senhora que me disse: Marcelo, eu e meu marido compramos uma viagem dessas dos sonhos para melhorarmos o nosso casamento. A ideia era nos aproximarmos mais, termos mais intimidade, porque estávamos distantes. Mas qual não foi a minha surpresa? Em meio à viagem nós brigamos tanto que quando voltamos nos separamos. Então aquilo que foi pensado para melhorar, no final das contas, piorou. Vale para o trabalho. Você tem uma empresa, faz um planejamento estratégico, contrata profissionais, consultoria, faz uma campanha, gasta horrores. E a empresa, ao invés de melhorar, piora. E você pensa: meu Deus, como isso? Depois de tanto esforço, tanto investimento, vale para tudo. Vale até para procedimento estético. A ideia era melhorar. A ideia era. O que acontece quando a gente se esforça para melhorar algo e isso piora? Primeiro, aquela sensação de impotência terrível. Tudo que eu queria era melhorar e só fiz piorar. Eu não faço nada direito, eu não consigo nada. As coisas não estão bem para o meu lado. De outro,
vem um ressentimento, né? Que é uma segunda questão que sempre é difícil da gente lidar, o ressentimento. Porque às vezes alguém que poderia ter nos ajudado não ajudou. Há aqueles momentos em que a pessoa que tinha que nos ajudar até atrapalha. Acaba fazendo o que não devia. E não é raro que o ressentimento até se aplique um pouco à fé em Deus, no sentido de a gente ficar magoado. Eu não estou dizendo que é um sentimento legítimo, mas todos nós já passamos por ele. Essa dor de sentir que Deus não socorreu, que Ele não abençoou, que Ele permitiu que as coisas saíssem como enfim saíram. Então dói muito você, ao final de esforços para viver bem e melhorar a vida, perceber que as coisas pioraram. E por que eu estou falando sobre isso? Porque isso nos ajuda a entender o texto que nós lemos. Porque uma das frases que se destacam quando nós lemos o que nós lemos é que houve uma mulher em um grau, em um nível de sofrimento tão profundo, e tendo feito ela tudo o que ela podia fazer para melhorar, só fez piorar. Essa é uma forma da gente entender essa mulher. Ela gastou tudo que ela tinha, diz o texto. Ela procurou vários profissionais, diz o texto. Ela se esforçou sobremaneira, diz o texto. E ao invés de melhorar, piorou. Do que essa mulher sofria? Ela sofria de uma hemorragia, um fluxo de sangue. Uma espécie de menstruação que não cessava nunca. E o problema da época em que ela vivia é que doenças que não encontravam cura eram consideradas mais do que enfermidades, eram consideradas maldições. A religião dessa época dizia que se você é um enfermo para quem não há tratamento e nem cura, isso de algum modo significa que Deus não gosta mais de você. Que Deus não se interessa por você, que Deus não tem parte com você, que Deus não quer saber de você. Caso contrário, Ele não permitiria que você estivesse nessa situação irreversível. Há aquele texto em João capítulo 9, os discípulos veem o cego de nascença e perguntam, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Era a mentalidade da época. Alguém que está sofrendo com uma limitação, com uma dor, com uma enfermidade, para a qual não tem solução, é alguém a quem Deus puniu em função de alguma coisa muito grave. Feita pela própria pessoa por alguém responsável por ela. É alguém que Deus esqueceu. E que não tem mais jeito. Se Deus desistiu dessa pessoa, quem é que deve se ocupar com ela? Ninguém. Que nem Deus quer saber dela. Então essa era uma mentalidade, uma cultura, e uma cultura, pasmem, religiosa, que gerava na pessoa um duplo sofrimento. Porque o sofrimento da enfermidade era um, mas o sofrimento dessa sensação de abandono é outro, e às vezes muito pior. Dói mais você sentir que para a sua vida não tem jeito, que Deus não quer saber de você, que você está abandonado e por sua conta, do que lidar com um fluxo de sangue que não cessa. E aí, por causa dessa mentalidade, quem tem uma doença incurável foi abandonado por Deus, as outras pessoas, de fato, se afastavam. Essa mulher, por questões de leis cerimoniais e sanitárias, que foram promulgadas no Antigo Testamento, não podia conviver no meio das outras pessoas enquanto aquele fluxo não cessasse, e ele não cessava havia 12 anos. Se ela tocasse alguém, ela era considerada impura, ia tornar impuro aquele a quem ela tocasse. Aí você entende a reticência dela em tocar Jesus e depois em reconhecer que foi ela que tocou. Aquilo significava, naquele momento, que ela poderia ser apedrejada. Como assim uma mulher impura, que sabe que é impura, que tem uma doença incurável, um fluxo de sangue que agrava a condição de impureza, vai tocar num mestre, num santo homem de Deus, que está pregando a palavra e fazendo milagres na vida das pessoas?
Então o sofrimento dessa mulher era muito profundo. E tudo que ela fez para se livrar desse sofrimento, não só não resolveu o problema, como piorou o problema, agravou o problema, deixou o problema mais profundo. Quando a gente entende esse cenário, a gente entende o quanto é difícil lidar com isso que nós ocasionalmente também lidamos. Situações da vida que não se resolvem. E tudo que nós fazemos para resolvê-las acaba fazendo com que elas ainda piorem. Pergunta: o que fazer, de fato, para que a vida melhore? Como lidar com uma condição, uma situação, um desafio dessa magnitude? Essa mulher nos ensina. O modo como essa mulher atravessa o seu sofrimento e o vence é uma lição de vida. E não tem a ver só com cura. Tem a ver com qualquer área da nossa vida em que nós estejamos passando por um grande sofrimento. Porque a primeira lição que essa mulher nos ensina é que, para a vida melhorar realmente, nós precisamos, preste atenção, de pensamento adequado. Diga, pensamento adequado. Mais uma vez, pensamento adequado. O texto diz que um dia ela decidiu tocar nas vestes de Jesus. Mas o texto também diz que ela tomou essa decisão porque pensava: se eu tão somente tocá-lo, ficarei livre do meu mal. Então esse movimento começou na mente dela. Começou no modo como ela pensou sobre o assunto. E por que ela pensou sobre isso? Diz o texto também que é porque ela ouviu falar de Jesus. E isso é fundamental para nós. O pensamento dela começa a se organizar em torno dessa ideia, porque em algum momento ela ouviu falar de Jesus, e esse conteúdo a respeito de Jesus fez sentido para ela. Uma das coisas mais importantes que você precisa saber sobre como funciona a sua mente é que, de algum modo, ela responde àquilo que impacta você, que entra em você, que acessa você e que alimenta você de alguma forma. Você pensa sobre aquilo que você vive. Então, se você não vive alguma coisa, você não vai pensar sobre ela. Se você não se alimenta de Deus e da palavra, você não pensará sobre isso muito. Porque a gente pensa naquilo que a gente experiencia. Eu só posso pensar naquilo que me afeta de algum modo. A minha cabeça só vai se ocupar daquilo que me atinge. Se eu não sou atingido, se eu não consumo a palavra de Deus, aquilo que vem de Deus, a verdade de Deus, o meu pensamento não será modificado, transformado, alterado, abençoado por esses conteúdos. E qual que é o pior quadro possível? O pior quadro possível é aquele em que você, não se deixando afetar, atingir, influenciar por nada, só consuma aquilo que você já traz com você. E como que a gente chama o processo pelo qual alguém come de novo a comida que já comeu? Ruminação. Quando você só consome aquilo que você já traz com você, você não está se alimentando, você está ruminando. É um processo de ficar trazendo de volta a mesma coisa. Por isso que algumas pessoas estão sofrendo profundamente aqui, ó. Porque ficam trazendo de novo e de novo e de novo as mesmas coisas. Ruminando as mesmas histórias do passado. Ruminando as mesmas palavras ditas em algum momento por alguém. Ruminando as mesmas melancolias de uma vida que era para ter sido vivida e não foi vivida, e agora, pelo jeito, nunca mais será vivida, e eu não consigo sair desse loop infinito.
Isso não é pensamento, isso é ruminação. Para você viver uma realidade de pensamento, você precisa de alimentação nova, espiritual. E o pensamento, para ser pensamento, segundo Deus, mentalidade de Cristo, precisa ser formado e forjado pela verdade da palavra de Deus. Aquela mulher ouviu a respeito de Jesus. E esse ouvir de Jesus desencadeou nela um outro jeito de pensar. E é isso que Jesus faz com a gente. Quando a gente começa a conhecê-lo, ele desencadeia em nós um outro jeito de pensar. E a nossa mente começa a ser curada daquilo que a aprisiona. Talvez muito do sofrimento que você viva hoje aconteça mais aqui do que do lado de fora da sua vida. Quando essa mulher ouve falar de Jesus, ela começa a pensar diferente. E o tipo de pensamento que ela elabora, organiza, ele tem 3 características interessantíssimas. Primeira, ela começa a pensar em termos de solução e não de problema. Ela começa a pensar assim: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei curada. Isso é pensar em termos de solução, porque se ela pensasse em termos de problema, como às vezes acontece comigo e talvez com você, ela ia ficar pensando assim: por que eu? Por que comigo? Por que fulano não me ajudou quando podia? Por que Deus me esqueceu? Por que só eu sofro isso que eu estou sofrendo? Por que tem gente pior que eu no mundo e não sofre, e eu que sou boazinha sofro? Por que esse povo político não sofre esse negócio aqui? Isso é pensar o problema, é ruminar. Porque você fica trazendo de volta, e trazendo de volta, e trazendo de volta. E aí alguém pergunta para você: como você está? Ah, então. Você sabe, né, daquele meu problema? Sei, mas mesmo assim você conta de novo. A pessoa disse: eu sei, mas você vai contar outra vez. Aí a pessoa olha para você e diz assim: então, você me contou. Você fala: então, mas não mudou nada e preciso contar outra vez. Porque a ruminação é assim. Precisa voltar e voltar e voltar à cena. Mas não porque se quer solucionar. É porque se quer mascar. A solução não está na pauta, é só o problema. Essa mulher não pensa em termos de problema, ela pensa em termos de solução. Se eu tão somente tocá-lo, serei curada. Mas esse é só o primeiro movimento. O segundo movimento é: ela para de pensar em termos de passado e começa a pensar em termos de futuro, entende isso? Ela sai do eixo problema e vai para o eixo solução, e sai do eixo passado e vai para o eixo futuro. O texto diz que ela está enferma há 12 anos. 12 anos. Tentou de tudo, sem nada conseguir. Mas agora que ela ouviu falar de Jesus, esse passado de um enfrentamento ineficaz, infrutífero, não é mais a questão que ocupa a mente dela. O que ocupa a mente dela é um futuro de possibilidades. Se eu tão somente tocá-lo, ficarei curada. Veja a conjugação do verbo. Não é mais sobre passado, é sobre futuro. Se nós tivéssemos uma forma de contabilizar o tempo que a gente gasta falando de passado e o tempo que a gente gasta falando sobre o futuro na vida, talvez a gente perceberia onde reside a nossa, ou um pouco da nossa enfermidade. O apóstolo Paulo, ele escreveu assim: eu sei que eu não cheguei onde eu queria e não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, e essa palavra é poderosa. Uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. É esse sujeito que consegue escrever: ora, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. É um outro tipo de visão de mundo, de visão de vida. Não é sobre por onde eu passei, é sobre para onde eu estou indo.
E aqui o Evangelho põe um machado na raiz de todo sofrimento. Por quê? Porque a verdade sobre o nosso futuro é que o nosso nome está escrito no livro da vida. E nós estaremos com Jesus para sempre. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, verso 18, vai dizer: porque eu estou bem certo de que os nossos sofrimentos no tempo presente não podem ser comparados à glória que em nós há de ser revelada. Isso é outro tipo de modo de pensar. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses: se existe alguma coisa boa, se existe alguma verdade, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, se existe alguma coisa digna de elogio, se existe alguma honra, que sejam essas coisas que ocupem o pensamento de vocês. Nisso pensai, nisso pensai. E o terceiro movimento que essa mulher faz, que é extraordinário também, é sair do eixo do humano para o eixo do divino. Veja, sai do problema para a solução, sai do passado para o futuro e sai do humano para o divino. Porque diz o texto que ela havia gastado todos os seus recursos com vários médicos. Temos médicos aqui? Então posso falar mal. Ah, não, temos um. Vou maneirar. Como é que funciona para você ir num médico? Você está doente? Claro, tem gente que faz check-up. As mulheres. Os homens têm que tossir parte do pulmão. E ainda é capaz de dizer não é nada. Ah, isso aqui... só engolir de novo. Você está doente, você precisa de um médico, você pega uma indicação. Ó, vai no doutor tal, que ele é bom. Aí você vai. Porque alguém indicou, você se submete ao tratamento que ele sugere. Aí passa um tempo, não resolve. Você comenta com alguém que não resolveu, que piorou. Aí alguém fala assim, não, mas você tem que ir no outro médico. Esse sim é bom. E você vai. Por quê? Porque você precisa ser curado. Aí você vai no outro, se submete ao tratamento dele. Não resolve, piora. É o que o texto está dizendo. Aí você, compartilhando com uma pessoa que está pior ainda, uma pessoa que está acompanhando seu sofrimento, ela fala assim, não, mas você tem que ir então num outro. O texto diz que ela procurou vários médicos. O que acontece com alguém que já tentou várias coisas diferentes? A pessoa começa a desanimar. Aí se alguém fala assim, ó, vai no médico, fala, ó, estou cansado de médico. Médico é tudo, só quer o nosso dinheiro. Entendeu? Ah, só quer o nosso dinheiro, 2.000 a consulta, e para falar que é virose. Não vou mais não, estou cansado, não vou mais não. Veja, eu estou brincando para dizer o seguinte, quando você já tentou muita coisa, a ideia de tentar de novo dói também. Porque cada tentativa reforçou a desesperança. Só que o que ajudou essa mulher? Que quando ela ouviu de Jesus, não é como se houvesse mais um médico que talvez poderia ajudá-la. Ela entendeu que se tratava de Jesus, do Filho do Deus vivo, do Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco. Então ela vai, não para fazer mais uma tentativa, ela vai para fazer a tentativa de fato. Porque Jesus não é mais um médico. Jesus não é nem mesmo o melhor dos médicos. Jesus é o único capaz de resolver toda e qualquer situação. Então é esse pensamento que ela tem agora. Não é sobre o humano.
Ah, mas eu já fui ferido, é verdade, mas isso é humano. Ah, mas eu já fui decepcionado, é verdade, isso é humano. Ah, mas eu já tentei e nunca me abriu a porta, é verdade, isso é humano. Mas agora nós estamos falando do Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que abre porta que ninguém fecha, fecha a porta que ninguém abre, e agindo Ele, ninguém pode impedir. É aqui, irmãos, é aqui, ó. Mas não fica só aqui. Porque aí tem um segundo movimento dessa mulher, que eu vou chamar aqui de atitude correta. Vamos dizer juntos? Atitude correta. Primeiro, pensamento adequado. Agora, atitude correta. Porque se só fosse pensamento na vida dela, a gente ia estar muito perto agora aqui da esteira do chamado pensamento positivo. O que é que diz a filosofia famigerada do pensamento positivo? Se você pensar positivamente e até se conseguir ajudar esse pensamento com uma fala positiva, você vai atrair isso. E aí a verdade é que você vai ficar fazendo isso a vida inteira e não vai atrair nada. Porque não é assim que a vida funciona. Ah, vou pensar positivo. Você pode pensar positivo e continuar sofrendo e as coisas continuarem dando erradas. Porque se o pensamento positivo resolvesse a vida, as pessoas que pensam positivamente estariam com a vida resolvida e não é isso que a gente vê na prática. Começa aqui. Aqui, se não começar, não adianta. Mas depois que aqui já está tomado por um novo jeito de pensar, o que o apóstolo Paulo vai chamar de a mente de Cristo, aí começa a dar lugar a um conjunto de atitudes. Porque o que é a fé? A fé é uma convicção que se transforma em prática. A fé não é uma especulação. Charles Spurgeon escreveu, no livro Tudo pela Graça, que mais vale, olha a frase de Spurgeon, mais vale uma pequena fé em operação do que uma grande fé lançada no terreno das especulações. Interessante isso. Por que é interessante? Porque isso nos leva ao velho debate sobre o que significa a fé na prática em termos de vivência. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, escreveu lá no capítulo 2, pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não tem a ver com obras para que ninguém se glorie. Mas aí o povo pegou essa palavra de Paulo e falou assim, bom, então significa que o que eu faço na minha vida é problema meu. Eu confessei minha fé, eu criei, então agora eu vivo do jeito que eu quiser. Isso foi se tornando um problema tão grave na igreja iniciante, que quando Tiago escreveu a sua carta, ele escreveu exatamente sobre isso. Vocês estão dizendo que tem fé e que não tem obras? Isso não existe. A fé sem obras, diz Tiago, é morta. E ele ainda desafia, mostre-me a sua fé sem obras e eu te mostro a minha com as obras que eu faço. Qual que é a diferença? Tiago não está falando de obras para a salvação, que é o que Paulo condena. A salvação por mérito. Ele está falando das obras como consequência, porque o próprio Paulo já deixou essa questão pontuada quando ele diz assim, porque somos feitura sua, criados por Deus para as boas obras, as quais ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, em todo o evangelho, crer é viver. Crer é agir. Crer é dar passos. Crer é experienciar aquilo que Deus propõe como rumo de vida para aquele que nele crê. O capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre o que é fé e por que a fé agrada a Deus, também fala sobre a vida daqueles que pela fé fizeram o que fizeram. Então essa mulher não apenas pensa, ela age. Ela toma atitude. Atitude correta. Porque há um abismo, muitas vezes, entre saber o que é certo e fazer o certo. Alguns sofrimentos na nossa vida têm muito a ver com isso. O quanto a gente sabe o que deve ser feito, mas não faz.
O marido sabe que ele sai desse lugar conjugal em que ele está, chamando a esposa, pedindo perdão para ela, olhando nos olhos dela que a ama, que quer viver um tempo novo com ela. Ele sabe que a cura do casamento dele começa com essa fala dele, olhando nos olhos da esposa, aos ouvidos da esposa, abraçando a esposa e trazendo-a de volta para ele. Mas ele fica meia hora olhando para ela e não faz nada. O pai sabe que vai mudar a vida do filho dele. A mãe sabe que vai mudar a vida da filha dela. Se chegar para ela e dizer, filho, filha, você é bênção. Você é resposta de oração. Nós amamos você. Nós temos orgulho de você. Queremos ajudar você a ser a menina, o menino que Deus sonhou que você fosse. Mas o pai, a mãe fica olhando meia hora na direção do filho e não fala nada. Fica tudo aqui, ó. Aí depois de anos alguém diz assim, eu sei que se eu tivesse feito isso tinha resolvido, mas eu não fiz. Atitude. Essa mulher toma uma atitude, só que a atitude dela não é fácil de tomar. Por quê? Porque tem muita barreira aqui. Ela tem que estar no meio de uma multidão, no meio da qual ela nem pode estar, porque ela é uma mulher hemorrágica, ela é cerimonialmente impura de acordo com a lei religiosa. Ela não pode estar no meio das pessoas, ainda mais pessoas que se comprimem. Quando Jesus diz assim, quem me tocou? Pedro responde, todo mundo. Isso aqui virou uma confusão. Todo mundo aqui se apertando, se esbarrando. O senhor ainda pergunta quem me tocou? Todo mundo está tocando todo mundo. Jesus fala, não, alguém me tocou de modo especial, de mim saiu o poder, que é o único texto em que o milagre acontece dessa maneira. De mim saiu o poder. Como ser, ok? Porque tudo que Jesus fala e faz é proposital, no sentido de que tem uma razão de ser. Não é? Mas é como se Jesus dissesse assim, nossa, eu estava andando aqui, de repente senti que saiu uma cachoeira de poder aqui, não sei quem que é, né? Não sei o que aconteceu. Essa mulher tem que passar pelo meio dessa multidão. E depois tem que tocar no profeta de Deus, que também é uma coisa que ela não pode fazer. E ainda tem que sair de fininho, porque ninguém pode identificá-la. O problema dela, muito provavelmente, era conhecido, ela já havia frequentado vários médicos. Então, olha o drama que isso representa. Não é uma coisa simples de fazer, entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Não era para ela uma coisa simples de fazer. Eu vou ali, toco, se der, deu, se não der, não deu. Não. É ser curada e possivelmente morrer por isso. Então, é uma fé muito prática. E é interessante porque Jesus nem está convidando ninguém para tocá-lo, não está nem pregando, ele está a caminho da casa de Jairo. Porque esse é um texto no Evangelho de Marcos que a gente chama de texto sanduíche. Ele começa de um jeito, vira outra coisa e depois fecha do jeito que tinha começado. É pão, queijo e pão. Ou pão, carne, pão. Começa com Jairo dizendo, eu tenho uma filha que está doente. Ela está morrendo, me ajude, vai impor a mão sobre ela. E Jesus vai. E, curiosamente, a menina tem 12 anos. No caminho, essa mulher que há 12 anos está enferma, toca na sua veste. Então, é no caminho que Jesus está. Só que o fato das duas estarem ligadas ao número 12 é significativo, porque a menina que morre aos 12 anos e volta à vida, e a mulher que depois de 12 anos fica livre do seu mal, ambas sugerem que não importa quanto tempo passe, Jesus pode fazer um milagre, seja qual for a situação. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E esses textos, esse texto sanduíche, ele está num contexto que, se você depois quiser ler na sua casa, começa lá no capítulo 4, o final do capítulo,
depois de Jesus ter contado uma série de parábolas para os discípulos. Parábolas que sugerem, quando você lê as parábolas, que o reino de Deus é difícil mesmo. Ele começa pequeno, é uma semente pequena, demora para germinar, tem semente que não germina, tem espinho, tem pedra, tem aves que roubam. Jesus conta parábolas que sugerem aos discípulos que ser cristão não é uma trajetória idealizada. Tem luta, tem espera. Você tem que combater muito a tal da ansiedade. E aí, quando Jesus termina de contar essas parábolas, ele chama os discípulos para navegar. E na navegação vem uma tempestade e o barco começa a afundar. E Jesus dorme no barco, né? Feito um Jonas. Porque quando que um barco estava afundando e tinha alguém dormindo? Jonas. Jesus dorme de propósito, entende isso? Jesus dorme para ensinar uma lição. Naquele barco lá atrás, Jonas dormia, e era por causa dele que o barco afundava. Nesse barco aqui agora, Jesus dorme, mas é por causa dele no barco que o barco não vai afundar. Então, é um outro Jonas aqui. Por isso, eis aqui quem é maior do que Jonas. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Eis aqui quem é maior do que Moisés. Eis aqui quem é maior que todo mundo. Porque é o Filho do Deus vivo. Então, eles vão para o meio da tempestade e Jesus acalma a tempestade. Ele é despertado pelos discípulos e acalma. Ele dá ordens ao vento e ao mar. Ele dá ordens. Que é uma coisa sobre o controle de Deus. O controle de Deus não é sobre nada sai do controle. O controle de Deus é o que sai do controle, ele manda voltar. Entendeu? Sai do nosso controle. Ele continua tendo autoridade para dizer, chega. Ventos, acalmem-se, mar, acalme-se, e tudo volta à normalidade. Essa tempestade vai passar, em nome de Jesus. Vai passar. Na sequência, Jesus vai para a região de Gadara, capítulo 5 agora de Marcos. E lá há um endemoniado que ninguém consegue prender. E quando Jesus vai interagir com ele, pergunta qual é o nome, e ele responde legião, que não é um nome. É uma identificação quantitativa, não é identitária, entende isso? É quantitativa. Legião porque somos muitos. E Jesus, então, liberta aquele sujeito, mandando que os demônios vão para os porcos. E os porcos se precipitam no desfiladeiro. Na sequência, é que Jesus é chamado por Jairo. E aí essa mulher é curada no caminho da sua hemorragia, e finalmente a filha de Jairo é ressurreta na casa de Jairo. Por que eu estou lembrando esses textos com você? Porque no primeiro texto Jesus mostra o seu poder sobre a natureza, no segundo texto sobre os demônios, no terceiro texto sobre a enfermidade, no quarto texto sobre a morte. O que esse texto do Evangelho quer que você entenda é que não há distinção entre problemas. Jesus pode todas as coisas. É isso que esse texto quer que você entenda. Que o problema da mulher é o problema da mulher, mas não importa o problema da mulher, não importa o seu, não importa a categoria do problema, não importa se é uma questão de natureza, não importa se é uma questão espiritual, não importa se é uma questão de enfermidade do corpo, não importa nem mesmo se é a morte, porque a morte era o último inimigo, e agora a palavra diz, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Se ele é assim, o que é que me impede de crer e dar passos? Aí o mesmo Spurgeon, no mesmo livro, vai dizer, crer é saber que Jesus é quem ele diz ser, saber que ele pode fazer o que diz poder fazer e então confiar totalmente nele. Qual atitude será que está faltando para você numa manhã como essa? E por último, diga, propósito, claro. É o terceiro ponto aqui. Pensamento adequado, atitude correta, propósito claro. A mulher toca Jesus. É curada imediatamente. E sai ou começa a sair de fininho.
Veja, está tudo dando certo, entendeu? Até aqui tudo bem. Não tem a história do até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem. Só que de repente, Jesus começa a perguntar, quem me tocou? Assim, qual a chance de alguém perguntar quem me tocou nessa confusão? Aí ela fica quieta. Os discípulos ajudam. Eles falam, todo mundo te tocou. A multidão te aperta. Mas Jesus insiste, quem me tocou? Quem me tocou? E ele insiste tanto, diz o texto, que ela, não podendo mais se ocultar, diz, fui eu. Por que Jesus não deixa ela sair de fininho? Que era o desejo dela. Ela não quer aparecer, ela não quer criar constrangimento, ela só queria buscar aquilo que ela estava querendo. Porque a vida não é sobre você buscar o que você está querendo. A vida é sobre você ser quem Deus quer que você seja. Infelizmente, a nossa geração, que a gente chama no mundo do cuidado terapêutico com alguns tipos de estrutura psíquica, narcisista, já ouviu essa palavra? Sabe essa coisa narcísica de você funcionar só em relação ao desejo? A vida é só sobre o que eu quero. Essa mulher, ela foi movida até ali por um desejo. O desejo de ser curada. Mas a vida não é só sobre o que você quer. É muito importante que eu te diga isso nessa manhã. A vida não é só sobre o que nós queremos. A vida é sobre o que Deus quer. Porque há muitas vontades aqui hoje. Há muitos desejos representados em todos nós. Há o desejo de uma solução financeira, há o desejo de um casamento melhor, há o desejo de um filho que volte para a fé, há um desejo de resolver um problema profissional, há um desejo de ter uma porta aberta, há um desejo de que dê certo uma viagem, há um desejo de comer num restaurante legal no final do culto. Mas o desejo que nos interessa a todos nesta manhã não é de nenhum de nós. O desejo que nos interessa a todos nessa manhã é o desejo do soberano. O desejo dele é que importa. E há um desejo dele para nós nessa manhã. Há um desejo meu em relação a ele, mas há um desejo dele em relação a mim. Então, quando Jesus pergunta quem me tocou, é porque agora começa um novo capítulo nessa história. Não é mais sobre o que essa mulher precisava, é sobre o que Jesus quer. E ele quer saber quem o tocou. Não porque ele não saiba, ele precisa e quer que ela se revele. E quando ela se revela, acontecem 3 coisas aqui, que eu vou só pontuar. A primeira, ela adora. Porque diz que ela se aproxima e se prostra. Porque esse é um movimento fundamental na vida de qualquer um de nós que experimenta algo de Deus. Dali nós somos gerados adoradores, entende isso? Porque Deus não procura gente necessitada, Deus procura adoradores. Isso é tão forte que naquele dia em que uma mulher quebra um vidro de perfume caríssimo para ungir Jesus, o Judas fala assim, mas os pobres seriam beneficiados. É esse contexto que permeia todo o Evangelho de João. É o capítulo 4 da mulher samaritana e é o capítulo 12 da mulher que quebra o perfume para ungir Jesus. Não é sobre necessidade, é sobre adoração. Jesus diz, os pobres vocês sempre terão com vocês, a mim nem sempre terão. Deixa ela fazer o que ela está fazendo. Não é sobre necessidade, é sobre adoração. Hoje nós estamos aqui, olhe para mim, entenda isso em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui com alguma necessidade para colocar no altar. Mas a razão principal que nos traz aqui é que nós adoramos o Deus vivo e verdadeiro. E mesmo em meio às nossas necessidades, nós adoramos o Deus vivo e verdadeiro, porque Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Então essa mulher se prostra porque não é sobre sair de fininho uma vez que eu já recebi meu milagre, é sobre se tornar adoradora. Mas não é só sobre ser adoradora, é sobre dar testemunho, é a segunda questão aqui. É sobre dar testemunho do que aconteceu. E diz o texto que ela conta toda a verdade. Jesus faz ela contar tudo. Tudo o que aconteceu ela conta. Toda a verdade. Porque os outros precisam ouvir. Eu digo há muitos anos, o milagre que não é testemunhado,
resolveu o problema do que o recebeu, mas não glorificou a Deus. Você recebe um milagre e não fala sobre isso, você foi abençoado, mas Deus não foi honrado. Não através da sua vida e não em função desse milagre. Se essa mulher sai de fininho, nós não temos esse texto na Bíblia. Entende a força disso? Se essa mulher saísse de fininho, nós não teríamos esse texto. E terceiro, ela precisa ouvir, vá e fique livre do seu mal. Porque deixa eu te dizer uma coisa que talvez você já tenha percebido na vida. Tem gente que não sabe ficar livre do seu mal. Eu já conheci pessoas que a pior coisa que aconteceu com elas foi o problema delas ser resolvido. A pessoa fica meio perdida. A vida inteira eu falei que eu sou infeliz porque minha mulher é mala. Minha mulher se converte, está uma bênção. Eu estou perdido. De quem que eu reclamo agora? É a história do bode. Casal no terapeuta, brigando, se xingando, acabando com a graça do terapeuta. O terapeuta falou, eu tenho a solução de vocês, comprem um bode. Como assim um bode? Comprem um bode. Mas para que a gente vai comprar um bode? Comprem um bode. Vocês vieram me procurar, comprem um bode. Foram lá e compraram um bode. 15 dias depois, voltaram na clínica. Como é que vocês estão? Como é que nós estamos? O bode é o demônio. O bode come tudo, o bode faz sujeira em tudo, o bode está acabando com a nossa vida, o bode é terrível, o bode está terrível, o bode está matando a gente, nós vamos morrer por causa desse bode. Por que você mandou a gente comprar um bode? Aí o terapeuta fala, venda um bode. Mas como assim vender um bode? Venda um bode. Porque a hora que vocês tirarem o bode da vida, vai voltar os problemas de sempre, que vocês vão ver que são bem menores. A mulher falou assim, mas sabe que eu já estou gostando do bode? Chama Joaquim o bode. Certamente eu acertei alguém e vou pagar caro por isso agora. Não vamos tirar o bode não, sabe por quê? Porque o bode justifica que eu não sou quem eu deveria ser. O bode é uma desculpa aparentemente legítima. Quando Jesus diz, vai e fique livre do seu mal, Ele está dizendo para nós, viva a vida que eu quero que você viva, para não ficar voltando. Por isso que tem aquele milagre com o paralítico, que também é no Evangelho de João, que Jesus diz assim, vá, não peques mais para que coisa pior não te aconteça. Não é uma ameaça, amigo, você viveu 38 anos com esse mal. Se você não aprender a viver uma vida nova, você vai ficar pior. Uma coisa que Jesus quer é que eu e você vivamos em novidade de vida. Feche seus olhos, por gentileza. Eu quero orar com você.